palavra de Deus. Nós não podemos ser crente atrofiado. Nós temos que dar lugar pro grandão na casa. Livro de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 17. Localiza aí na sua Bíblia. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17. Localize. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 17. Quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então Elias, o tisbista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos não haverá orvalho e nem chuva, senão segundo a minha palavra. Aleluia. E você diz amém. Amém. Se assente, você que está de pé. Eu creio que nós estamos diante de um texto muito conhecido. O profeta Elias ficou conhecido como o profeta que orou e fogo desceu do céu. Só que o profeta Elias foi muito mais do que um profeta que orou e o fogo desceu do céu. O que mais me deixa apaixonado com esse texto é a ousadia que o profeta Elias carrega diante do seu ministério. Porque há um rei aqui chamado Acabe, que está reinando sobre Israel, e a Bíblia diz que Acabe vai casar com uma mulher pagã chamada Jezabel. E quando Acabe vai se aliançar com Jezabel, Acabe já está quebrando um princípio, porque Acabe é israelita e Jezabel não é da linhagem de Israel. A Bíblia diz que Jezabel é uma mulher que presta culto a deuses pagãos e ela foi consagrada a Baal. Então, quando Acabe ele casa com Jezabel, ele já está quebrando o princípio, porque israelita casa com israelita, crente casa com crente. E quando Acabe vai aliançar e casar com Jezabel, ele está quebrando um princípio. Depois que eles casam, a Bíblia diz que dentro de Israel é levantado altares para prestar culto a deuses pagãos. A idolatria começa a ser colocada dentro da cidade de Israel. Preste bem atenção. A Bíblia diz que nesse período, Israel começa, cuidado para descer água nessa torneira, está mexendo, vai descer água aí. Israel está vivendo um período muito caótico.
dentro do contexto aqui, porque Israel perde a espiritualidade. E quando Israel perde a espiritualidade, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que Acabe e Jezabel começam a introduzir na mente do povo que quem mandava chuva sobre a terra era Baal. Que Baal era o Deus da fertilidade. Acho que esse fundo que está dando. Baixa o fundo aí, acho que ele está dando microfone. Isso. Baal aqui, eles começam a introduzir dentro da mente do povo de Israel que é Baal que faz a terra produzir. Que é Baal que é o Deus da fertilidade. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Israel dependia disso, de plantar para poder colher. Israel dependia disso, da terra produzir para Israel sobreviver. Então esse povo acorda todo dia pensando que Baal é que manda chuva, que a terra só está produzindo por causa de Baal. E é nesse cenário aqui que Deus vai levantar o profeta Elias. E Elias vai aparecer com essa palavra no cenário, dizendo para Acabe: sobre a minha palavra não vai haver orvalho e não vai haver chuva sobre a terra e sobre a cidade de Israel. Quando Elias profetiza isso nesse cenário, o povo vai ficar espantado, o povo vai ficar completamente impactado com essa palavra. Por quê? Porque o povo cresceu ouvindo, dominado ouvindo que quem mandava chuva era Baal. Mas agora Elias aparece dizendo que sobre a palavra dele não vai cair uma gota de água sobre a terra. O céu vai fechar, o céu vai cerrar. E agora a Bíblia diz que muitos ali ficaram com inveja e começaram a perseguir Elias, tentando armar cilada, tentando armar emboscada para pegar Elias. Mas é nesse cenário que a Bíblia diz que Deus libera uma palavra sobre Elias, dizendo: Elias, levanta-te e vai para o ribeiro de Querite e se esconde lá. Depois que Elias libera a palavra, depois que Elias libera a revelação, a Bíblia vai dizer que Deus manda Elias ir para se esconder. Por quê? Porque depois da profecia, a cabeça de Elias estava a prêmio. Depois da profecia, a cabeça de Elias estava sobre uma bandeja e já estava dando valor, já estava dando ibope para quê? Para que Elias fosse morto e fosse capturado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai dar uma ordem, uma direção, dizendo: Elias, vai para o ribeiro de Querite e se esconde lá. Porque Elias nem sabia, irmão, que a sua cabeça já estava colocada a prêmio. Mas antes do inimigo armar uma cilada contra Elias, Deus já estava provendo o escape e o livramento para isso. Aqui é maravilhoso, irmão, porque Elias, por causa da profecia, Elias nem sabia que a sua cabeça foi colocada a prêmio. Por quê? Porque essa profecia que Elias está profetizando aqui para Acabe não é uma profecia rasa, não é uma profecia superficial. Por quê? Porque Israel dependia da chuva para produzir, e se não tem chuva, a terra não produz o alimento, e se não produz o alimento, a economia aqui está sendo afetada. Aqui começa a gerar desemprego, empresas aqui vão quebrar. Elias vai profetizar, é a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa de um profeta chegar para o presidente da república e dizer assim: a partir de hoje haverá uma crise sobre o Brasil, a bolsa de valor vai despencar, a crise vai vir, não vai chover, não vai ter, a terra não vai produzir
produzir. E quando Elias profetiza isso, eles vão querer a cabeça de Elias, eles vão querer matar Elias, eles vão querer acabar com Elias, porque eles não gostou da profecia, porque tinha 850 profetas que profetizavam para Baal e profetizavam para Jezabel, somente aquilo que eles queriam ouvir, somente aquilo que massageava o ego de Jezabel, o ego de Acabe. Aí o povo gostava de ouvir, porque ouvir profecia que nos deixa bem é bom demais. Quem é que não quer ouvir que Deus vai dar vitória? Quem é que não quer ouvir que a porta vai abrir? Quem é que não quer ouvir que o milagre vai acontecer? Quem é mesmo? Quando o profeta profetiza que Deus vai fazer, o profeta é de Deus. Todo mundo dá glória, aplaude o profeta, mas deixa o profeta profetizar como Elias, dizendo que Deus não vai fazer. Rapidamente vai tentar contra ele, mas não tem problema não, meu irmão. Gostando ou não, a profecia vem de Deus. Querendo ou não, a profecia vem de Deus. E se tentar um laço contra a sua vida, Deus já tem um querido preparado para te esconder glória. Deus já tem um lugar preparado para te esconder. O livramento de Deus já foi liberado sobre a vida de Elias. Elias levanta, vai para o ribeiro de Querite e se esconde lá. 3 anos e 6 meses. Não cai uma gota de água sobre a terra. Pensa numa crise, irmão. Pensa numa terra seca. Pensa numa terra que não produz. A crise está instaurada dentro da cidade de Israel. A crise está dominando o cenário, porque o profeta profetizou que não haveria orvalho e nem chuva. Não caiu uma gota de água sobre a terra. Só que o que é mais poderoso é quando você vai ler aqui a palavra do Senhor, que Deus falou: olha, levanta-te, vai para o ribeiro de Querite, ou vai para o Querite e se esconde lá. Irmão, olha o que Deus vai falar para Elias. Escuta isso aqui. Olha o que Deus vai falar para Elias. Depois vem a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira para o Eliite, esconde-te junto ao ribeiro de Querite que está diante do Jordão. Escuta isso aqui. E há de ser que beberás do ribeiro que está localizado no Querite. Entende isso aqui? Elias profetizou que não haveria orvalho e nem chuva. A terra está seca, não tem água. E nesse tempo aqui de sequidão, a água valia mais que ouro. Quem era rico aqui era quem tinha água em casa. Quem estava bem na fita aqui era quem tinha água para poder oferecer. Porque está 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio de sequidão. E Deus está olhando para Elias e está dizendo: Elias, vai para o Querite, há de ser que você beberá do ribeiro, você beberá da água que eu vou te dar, que está localizada no Querite. O que Deus está dizendo para Elias aqui é o seguinte: Elias, você profetizou que não vai chover, a terra está seca, mas você profetizou, mas eu não vou te deixar na prova. Você profetizou, mas eu não vou te deixar no vento. Por que, Senhor? Porque para cada tempo de sequidão eu já preparei um ribeiro para você tomar água. Oh, irmão, se você entendesse isso aqui, Deus está olhando para Elias e está dizendo: Elias, a terra está seca, né? Mas eu já preparei um ribeiro para você beber água. Eu já preparei um ribeiro para você beber água. O que Deus está dizendo para Elias aqui é o seguinte: já tem um ribeiro preparado. A terra está
está seca. Mas Deus está dizendo, você vai beber da água do ribeiro. Entende isso aqui, irmão? 3 anos e meio sem chover, a represa seca. 3 anos e meio sem chover, o ribeiro seca. Porque se não tem água para correr, se não tem água sobre a terra, como é que um ribeiro vai ter água? Se está 3 anos e meio sem chover, se está 3 anos e meio sem cair uma pingo de gota de água. Tem lugar que fica 1 mês sem chover e não tem água. Vira um deserto, vira uma sequidão terrível. Pessoas que sofrem por falta de abastecimento de água. Está 3 anos e meio, Deus está olhando para o profeta e está dizendo: enquanto não houver chuva na terra, quem vai te dar água para beber sou eu. Glória. Enquanto tiver a terra seca, quem vai colocar água para você beber sou eu. Então Elias não se preocupa mesmo. Porque eu garanto a profecia. Se não vai ter água, se não vai ter chuva, quem vai dar o profeta para beber água é Deus. Quem vai colocar água para Elias beber é Deus. Já tem um ribeiro preparado para Elias. Aleluia. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Pega o vinho hoje, meu pai. É que Deus cuida dos seus filhos. É que Deus cuida dos seus profetas. Deus não deixa o profeta desamparado. Deus cuida dos seus profetas. 3 anos e meio sem chover, não tem água. A terra não produz, não tem alimento. Não tem como a terra produzir. Israel dependia da chuva para produzir, para poder plantar, para poder colher. E Deus está dizendo: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustente com o quê? Trazendo pão e carne para te alimentar. Irmão, entende isso aqui? Deus usa 2 expressões, 2 recursos aqui. Primeiro, beberás da água do ribeiro. Para beber água do ribeiro, sabe o que tem que fazer? Descer. Dobrar o joelho, é ribeiro. Pegar a água, olhar para baixo e trazer a água até a boca. Deus está dizendo: Elias, se você quiser beber, tem que descer. Se você quiser tomar da água do ribeiro, você vai ter que dobrar o joelho. Você vai ter que estender a mão. Então Deus está dizendo para Elias: para você beber água, você tem que olhar para baixo. Recurso na terra. Para você beber água, você tem que olhar para baixo. Recurso natural. Mas Elias, para mim te dar pão e para mim te dar carne, você não vai ter que olhar só para baixo. Você vai ter que olhar para cima. Porque para beber água você vai olhar para baixo, mas para comer pão você vai olhar para cima. Para beber água você vai olhar para baixo, para comer pão você vai olhar para cima. Para beber água você vai olhar para baixo, para comer pão você vai olhar para cima. O querite aqui é o lugar do equilíbrio. É que Deus está dizendo: você bebe do ribeiro, recurso natural, mas comer pão e comer carne no tempo de crise é recurso do sobrenatural. O homem só não pode depender do recurso natural. Por quê? Porque o recurso natural passa, o recurso natural acaba, o recurso natural vai embora. Mas Deus está dizendo: você tem que andar dentro dessas 2 posições de depender do natural, mas também não se esquecer do sobrenatural. Por quê? Porque para beber água você vai olhar para baixo, mas para comer pão tira o olho da terra, olha para cima. Olha para o alto, porque é do alto que vai vir o sustento, é do alto que vai vir o socorro, é do alto que vai vir a provisão. O salmista disse: eleva os olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez
os céus e que veja a terra, quer sobreviver, olha para o alto, olha para o lado em socorro, levanta a sua mão aí, levanta a sua mão aí, oh aleluia, porque tem socorro vindo do alto, tem provisão vindo do alto, Deus vai te sustentar, Elias. Graças a Deus. Para beber água todo dia, Elias olha para baixo, mas para comer pão ele tem que olhar para cima. Todo dia ele olha para baixo e olha para cima, porque o ribeiro é recurso natural, mas o corvos trazer pão e carne é recurso do sobrenatural. A Bíblia diz, Glória a Deus, que passando-se algum tempo o ribeiro seca. Eu já estou indo para finalizar. glória a Deus. Quando o ribeiro seca, como você acha que Elias vai ficar, irmão? Triste, mal, porque ele vê o ribeiro secar. E quando ele vê o ribeiro secar, ele está vendo o seu recurso ir embora. Ele está vendo as coisas começarem a ir de mal a pior. Elias aqui, ele fica triste quando ele percebe que o ribeiro seca. E agora a Bíblia diz que Elias vai se prostrar, não é eu, é a Bíblia que diz. Elias vai se prostrar e agora que Elias vai começar também a entrar em crise. Por quê? Porque a profecia tem peso, irmão. Entenda isso aqui. Todo profeta carrega o peso da profecia. Todo profeta carrega o peso da mensagem que ele anuncia. A terra está em crise. Elias começa a entrar agora dentro de um cenário de dificuldade. Porque Elias está dentro do querite, a sua cabeça está a prêmio. Ele olha para o ribeiro, vê o ribeiro secar. E isso tudo por fazer a coisa certa. Escuta aqui. Elias se prostra. Não pode ir para Israel, porque se ir para Israel ele morre. Aleluia. Elias olha para o ribeiro e vê o ribeiro secar. E o corpo humano precisa de água e de comida. Se ficar sem comer, morre. Se ficar sem beber água, morre. Então Elias está dentro de um cenário bem complicado. Se eu vou para Israel, eu morro. Se eu fico no querite, eu morro. Elias agora começa a questionar. Por quê? Porque ele está passando tudo isso por causa de uma profecia verdadeira. Aleluia. Por fazer a coisa certa, por fazer a coisa séria e correta, ele está passando prova. É por isso que tem muita gente que não quer fazer a coisa certa. É por isso que tem gente que faz aquilo que dá certo, não aquilo que é certo. Pessoas optam por fazer aquilo que dá certo, mas não faz o que é certo. Por quê? Porque quem faz o que é certo passa dificuldade, passa prova, passa luta. Elias fez o que é certo e agora está questionando. Por que eu profetizei? Porque eu fui abrir a minha boca. Aleluia. Porque Deus me escolheu.
tinha tantas pessoas, mas porque Deus escolheu Elias. E agora eu começo um questionamento. Porque o ribeiro secou, Elias está frustrado. Mas a palavra do Senhor vai bradar no cenário e vai dizer assim: Elias, levanta-te. Elias, levanta-te. E se a palavra do Senhor está dizendo Elias, levanta-te, significa que ele estava em uma posição de estar prostrado, porque não tem como Deus mandar alguém levantar que já está de pé. Então Deus está dizendo: Elias, levanta-te. Elias se posiciona. Senhor, mas o ribeiro secou, mas você não pode ficar prostrado. Senhor, mas não deu certo, você não pode ficar prostrado. Deus aparece com a palavra no cenário dizendo: levanta-te. Por quê? Porque o ribeiro secou. Não é porque o ribeiro secou que você vai continuar prostrado. Não é porque o ribeiro secou que você vai desfalecer junto. A palavra de Deus no cenário é: levanta-te, Elias. Por quê? Porque eu ainda estou contigo. Eu ainda não te abandonei. Eu ainda seguro para a tua mão. E Deus vai levantar, manda Elias se levantar e vai dar para Elias uma direção. Enquanto Elias está prostrado, não tem direção, mas se colocar de pé, o céu vai liberar o direcionamento. Glória. Tem alguém que pode dar glória nessa noite? Porque quando Elias está prostrado, Oh, aleluia, meu Deus. Deus não dá o direcionamento. Enquanto Elias está prostrado, primeiro Deus fala: Elias, levanta. Depois Deus vai dizer para onde Elias ia e o que Elias iria fazer. Primeiro Deus quer que nós tomamos um posicionamento, para depois Deus nos entregar uma direção. Aleluia. Por quê? Porque Deus não pode dar direcionamento para quem está prostrado. Deus não pode te entregar um direcionamento para quem está batido, para quem está caído. Então a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: sacode a poeira. Você tem que dar a volta por cima, glória. A palavra de Deus para alguém aqui hoje é: não deu certo, você tem que se levantar. Fracassou, você tem que se levantar. O que você não pode fazer é ficar prostrado. O que você não pode fazer é ficar estacionado, é ficar estagnado, é ficar paralisado. A mão de Deus está descendo sobre este lugar, e a palavra de Deus para alguém aqui hoje é: levanta-te, 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 levanta-te. Deus está convidando você para um posicionamento. Porque não é o fim, Ele vai te dar um direcionamento. Não acabou, Ele vai te dar um direcionamento. Oh, meu Deus. Sacode a poeira. Não acabou. O recurso da terra, ribeiro, secou, mas a fonte continua jorrando do céu. Vou repetir: o recurso da terra acabou, mas o do céu continua jorrando. O recurso da terra acabou. O ribeiro secou, Elias, mas foi preciso Deus abrir a boca dizendo: levanta-te. Por quê? Porque a terra pode até ter acabado o recurso, mas o recurso do céu continua jorrando. O recurso do céu continua mandando. Então, pastor, o que eu tenho que fazer é se posicionar para quê? Para receber o recurso do céu. Para receber o recurso, é noite de se erguer, é noite de se levantar, é noite de sacudir a poeira e dar a volta para quê? Para receber o que vem do alto, para receber o que vem. Alguém está preparado para receber o que vem do alto nessa noite? Ô glória, ô glória. Irmão, entenda uma coisa: as coisas não acabam para você quando a porta da terra fecha mesmo. Tem gente que vê a porta da terra se fechando e começa a bater a cabeça dizendo: agora acabou para mim. Agora tem gente que
percebe que a terra não produz mais, não tem problema não, irmão. Deus ainda continua no controle. Deus ainda tem alguém que acredita que Deus está no controle? Tem alguém que acredita que Deus ainda está no controle? Ele está na direção. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele continua trabalhando. O céu não parou de trabalhar. O céu continua produzindo. Quem crê? Quem crê? Fica de pé, irmão. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé. Aleluia. Eu amo a tua presença, Jesus. Aleluia. Não troco por nada, Deus. É santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que eu acho mais profético aqui nesse texto? Deus poder e graça. Aleluia. É que Elias passou prova. Elias ficou no Querite. Elias foi para Serepta. Mas Elias não sentou na mesa de Jezabel. Aleluia. Isso é a fonte de Jesus. Elias é bem diferente dos 850 profetas que eram a favor de Acabe. Por quê? Porque os 850 profetas de Acabe estavam atrás de popularidade. Faziam para querer alguém troca. Já Elias valoriza mais o propósito do que a popularidade. Meu Deus. Vou repetir isso. Enquanto os profetas de Baal valorizam a popularidade, Elias valoriza propósito. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que ele não se assenta na mesa de Jezabel. É, Jesus. Porque enquanto tem alguém vivendo por popularidade, Deus está levantando Elias que vive de propósito. Aleluia. Deus está levantando os Elias nessa geração que não vai se sentar na mesa de Jezabel. Vem aqui, Jesus. Aleluia. Na mesa de Jezabel. Porque Elias valoriza o propósito. É, Jesus. E nós temos que ser um Elias nessa geração. Fecha os olhos. Todo o Brasil. Fecha os olhos. Nós vamos orar ao Senhor. E eu quero que nessa oração você ore buscando a face do Senhor. Deus não te abandonou. Deus está com você. Feche os olhos. Deus, nós te glorificamos nessa noite. Pai, obrigado pelos louvores. Obrigado pela tua palavra. Deus, obrigado por cada vida que está aqui nessa noite. Pai, que o Senhor venha reverter